no assunto do Egito, irmão, é o seguinte, na questão terras, as pessoas elas ficavam com a terra improdutiva. Como que você vai plantar numa terra que não tem irrigação, não tem forma de você às vezes não tem condições de ter um poço artesiano, porque acredito que para os dias de hoje, irmão, um poço artesiano no Nordeste para furar, ele fica em torno de 13 a 15 mil reais. Você imagina uma pessoa que mora numa situação, muitas vezes, vulnerável, né? Sem muitos ter o que subsistir, né? Ele dependendo das terras para plantar, em irrigação para colher o seu fruto da terra, ali sua comidinha ali da terra. Muitas vezes, irmão, ele se encontra e não tem o dinheiro de fazer um simples poço. Aí ele fica dependendo de quê? Daqueles tipos de cisterna, externa que o governo, às vezes, lá, o prefeito da cidade acaba fazendo para essas pessoas de baixa renda. Uma cisterna ali com 10 mil, 20 mil, 30 mil litros de água, mas nunca consegue encher aquela cisterna, porque quando chove, principalmente às vezes no inverno, né, irmão, que chove no Nordeste, e que enche, mas aquilo ali não fica muito tempo para aquela cisterna cheia, né? Porque acaba a pessoa ter que utilizar aquela água e aquela água ela não dura por muito tempo. O que acontece no Egito era o contrário. As pessoas não tinham uma cisterna, não tinham um poço artesiano e tinham suas terras, mas que valor tem uma terra, irmão? Me fala aí. Que valor tem uma terra se você não pode plantar, não pode colher, não pode fazer nada? Não tem água, não tem saneamento, não tem nada ali. Isso é a mesma coisa que nada. É melhor você pegar e dar lá para o Egito mesmo. Pelo menos no Egito você não vai passar fome. Você está sendo coerente. Porque você vai ficar no local para morrer de fome. Não é justo, né, irmãos? Não é justo isso. O que aconteceu no Egito na época de José foi isso. José teve que comprar todas as terras e, ao mesmo tempo, escravizar o povo. Trazer o povo como escravo para o Egito. Em troca de um prato de comida, para ter a mão de obra. Para a realeza se manter. Né? Nós sabemos que o clero, né? O clero religioso, o clero, tanto o poder, ele leva a pessoa a cada dia que passa, ele querer se sustentar no poder. Para ele se sustentar no poder, ele tem que ter o que? A minoria mão de obra, a minoria, né, ali, para que o governo dele possa se manter. Porque senão não tem condições. Se ele tiver a maioria ali de clero, de umas pessoas esclarecidas, dificilmente o poder se mantém. Porque o poder, para se manter, tem que ter a minoria salarial, a minoria que não tem conhecimento dos seus direitos e muitas vezes não tem um estudo, porque quando você tem um conhecimento, você tem um estudo, você vai confrontar com o poder, você vai bater de frente com o poder. Mas quando você não tem uma cultura, você não tem voz, você acaba se calando. E quem se cala, se consente. Já tem um ditado que diz isso. Então, muitas vezes, você não tem coragem de bater de frente com o poder. O que acontecia na época de José era isso. José, como governador, e dominava ali a maioria das pessoas ali. Então, as pessoas, muitas vezes, enfraquecidas devido a ter perdido as suas terras, perdido os seus direitos, a pessoa não tinha voz para reclamar, para procurar uma melhoria para a sua vida. Então, o que acontece nos dias de hoje é isso. O governo, ele faz você ficar injusto, faz você ficar endurecido, faz você ficar soberbo muitas vezes, faz você ser negligente, muitas vezes faz você fazer vistas grossas com alguma coisa que você está vendo ali acontecendo, você faz de conta que não está acontecendo, porque não é com você. Não está afligindo você. Então você faz vista grossa. Né? O governo é isso.
O governo, ele muitas vezes ele faz isso com a grande maioria. Eu estou relacionando isso, irmão, com o Egito, mas também trazendo um pouco para os dias de hoje, como o governo atua, né? Ele atua dessa forma, ele está lá no pedestal, lá em cima, e quer que se exploda quem estiver embaixo, você entendeu? Então, aqui se faz também a mesma coisa. José do Egito teve que passar no poder, e o poder levou ele a ser obstinado, ser muitas vezes negligente, muitas vezes ele via lá uma injustiça lá das pessoas, às vezes um egípcio açoitando um coitado de um pai de família lá, que às vezes estava cansado, sentou por alguns minutos para não, porque estava cansado, fadigado, e muitas vezes José contemplou isso aí e não pôde fazer nada, porque o poder delegou ele a isso. Porque se ele vai lá interferir, aí que poder é esse? Poxa, que governador é esse, tão bonzinho assim? Então não ia servir como governador. Porque quando você passa a ter um cargo, você passa a ficar endurecido mais. Quanto mais sua soberba e sua arrogância, ela aflora dentro de você. E faz com que você fica arrogante, fica duro de palavra, o seu semblante fica diferente. Como tratar uma outra pessoa, um ser humano. Então você muda. Você entendeu, irmão? Então o que aconteceu com José foi isso. José mudou. E tanto quando ele saiu da prisão, ele era um. Mas quando ele começou a governar, por amando de Faraó, ele teve que obedecer às ordens de Faraó. Por mais que ele não queria ver as injustiças, mas ele teve que cometer as injustiças. Ao comprar terras e adquirir escravo. Cada vez que ele comprava terra, mais escravo ele trazia para o Egito. Porque as pessoas passavam a ser escravos, vendiam seus direitos de terra e vendiam seus direitos de como pessoas comuns. Ali ele passava a ser propriedade do Estado egípcio, né? Ali ele passava o quê? Não ter mais direito em nada. Ele tinha que abrir mão de tudo que ele tinha. De tudo. Você entendeu? Para viver ali, para ter pelo menos um lugar não tão legal para viver e ter uma comida. Era isso. Tá bom, irmão? Que Deus abençoe.